Olá pessoal, como vai? Vamos falar hoje sobre transtorno afetivo bipolar e transtorno borderline. O primeiro, o transtorno afetivo bipolar, é um transtorno psiquiátrico complexo que traz muito sofrimento e prejuízo ao indivíduo se não tratado. E o segundo é um transtorno de personalidade. Aí nós já citamos a primeira diferença entre transtorno afetivo bipolar e transtorno borderline. Veja, por que eu trouxe esse assunto? Porque é muito comum diagnósticos equivocados de transtorno bipolar e transtorno borderline. E também, às vezes, os médicos diagnosticam como comorbidades. E na maioria das vezes não é uma comorbidade, mas sim o transtorno afetivo bipolar. Como que eu posso fazer o diagnóstico diferencial entre transtorno afetivo bipolar e transtorno borderline? A primeira característica que eu tenho que avaliar é que o transtorno afetivo bipolar ele é cíclico e episódico, ou seja, ele acontece em fases de mania, hipomania, depressão e também em períodos assintomáticos. Já o transtorno borderline não, ele vem homogêneo, ele vem continuado na linha do tempo. O comportamento do indivíduo sempre foi assim, é um comportamento que ele sempre trouxe com ele. Ele sempre agiu e se comportou daquela maneira. Isso nos indica que pode ser um transtorno borderline. Por quê? Sendo um transtorno de personalidade, é a maneira que o indivíduo tem de ser, é a maneira que ele sabe se relacionar com o mundo, é a maneira que ele sabe se relacionar com as pessoas. Ainda falando do transtorno borderline, é muito marcado a questão do vínculo, né? O medo do abandono e a dificuldade de lidar com a rejeição. Relacionamentos muito conturbados, relacionamentos onde o indivíduo sofre muito e também faz sofrer. Isso é comum no transtorno borderline. Bom, essas são algumas diferenças, né? Mas na dúvida, o que o médico deve fazer? Tratar como se fosse um transtorno bipolar. Resolver os sintomas era um transtorno bipolar. Pode existir o transtorno afetivo bipolar cursando com transtorno borderline? Sim, pode, mas o mais comum é que seja o transtorno afetivo bipolar. Em algum momento essas doenças apresentam sintomatologia muito parecidas e aí é preciso se debruçar, averiguar uma anamnese muito bem feita para fazer o diagnóstico diferencial. Um grande abraço e até a próxima.